O título dessa palavra é O Descendente da Mulher. Gênesis 3, 14 e 15 diz: Então o Senhor disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Somente até aqui, amado Deus e amado Pai. Senhor, nos voltamos agora para a tua palavra, suplicando graça, sabedoria para ministrar a tua palavra, Pai, que eu possa ser um mensageiro fiel daquilo que o Senhor quer que a tua igreja ouça nesta manhã, Pai. Mas oro também, Senhor, para que o coração dos teus filhos e filhas sejam boa terra nesta manhã, para receber a semente da tua palavra, Pai, e essa semente possa germinar, crescer, frutificar, trazendo glórias para o teu nome, Senhor. Senhor, abençoa cada um dos teus filhos, no nome santo do Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. Irmãos, todo nascimento é uma abertura para uma nova dimensão. Todo nascimento. Isso fica evidente no nascimento de pessoas, Aquela pessoa não existe, mas a partir do momento em que ela passa a existir e nasce, uma nova dimensão se estabelece ali, na relação de pai com aquele filho, na relação de irmão com aquele filho, uma nova dimensão. Então, todo nascimento, eu digo que é uma abertura para uma nova dimensão. Isso fica claro no nascimento de pessoas. Por exemplo, quantos de nós que somos pais e mães, podemos dizer que o nascimento dos nossos filhos abriram portas de uma nova dimensão de amor? Quem é pai ou mãe e pode dizer isso, Quando nós nos tornamos pai, quantas vezes a gente ouve isso, eu passei a entender os meus pais depois que eu fui pai. É uma nova dimensão surge. Não somente os filhos, irmãos, os netos também. Nosso irmão Eliseu, irmão Eliseu? Irmã Júcia, irmã Neuma, O Eliseu estava conversando com ele domingo passado, e ele disse: pastor, no meu coração já está explodindo só pela notícia de que vai ser vô, Essa semana também, ontem também a irmã Alexandra, irmã da irmã Patrícia, também disse: pastor, você é vovó também, descobri que você é vovó, Então, o nascimento de um neto, já nasce, já produz ali uma nova dimensão de amor, mesmo antes de nascer. Certa vez um amigo, quando eu ia me tornar avô, um amigo disse uma seguinte frase que eu concordei com ele, E falei até para o irmão Eliseu na conversa que nós tivemos: que neto é a sobremesa da vida, A gente desfruta dos filhos, mas o neto é aquela tranquilidade, Aí um outro pastor também amigo disse: neto é o filho com bônus, sem ônus, Você só vive o bônus, de brincar, de se divertir. Quando está lá doente, entrega para o pai. Está lá fazendo alguma coisa, entrega para o pai e para a mãe, Então, o nascimento traz essas novas dimensões de vida. Mas não somente o nascimento de pessoas, entenda isso, não somente o nascimento de pessoas, que é obviamente muito claro, mas eu diria que também a abertura para experimentarmos novas dimensões de vida também surgem do nascimento de novas realidades que acontecem na nossa vida. Recentemente, conversando com uma irmã de uma outra igreja, ela me contou que estava muito alegre, Ela falou: pastor, estou muito alegre. E ela falou: olha, pastor, estou muito alegre porque um dos meus filhos
que não falava com a minha irmã, no caso tia desse jovem, que não falava. O meu filho se converteu e passou a falar com a tia, passou a falar com a minha irmã. E ela estava muito alegre com isso. Então, aquela atitude de perdão fez surgir ali uma nova realidade de relacionamento, de comunhão. Da mesma forma, irmãos, nós vemos quantos esforços há para que a paz venha a nascer dentro dos lares e até mesmo em regiões onde uma guerra acontece, né? Então, nós vemos a respeito de regiões que estão em guerra, os governantes ou os agentes políticos querem que aquela região nasça paz, e uma das coisas que fazem é um esforço de diálogo, de conversas, para que a paz possa surgir ali. Também, quantos eventos esportivos e culturais são celebrados para fazer nascer alegria no coração humano, né? Ontem nós tivemos um jogo de futebol, um estádio lotado, cheio de pessoas. Aquelas pessoas foram lá atrás de uma coisa, atrás de uma alegria, né? E essa alegria provocada pelo entretenimento, provocada ali por um jogo. Uns saíram alegres, outros não. Eu fiquei alegre. Ontem até vesti a camisa do Botafogo para torcer com meu pai. Meu pai é botafoguense, com 80 e poucos anos. Estava querendo gritar o título de campeão há algum tempo, não estava. Então, fui torcer junto com ele. Quase que desisti de torcer, aos 40 segundos. Falei, vou torcer mais não, chega, meu Deus, né? Mas deu certo, tudo deu certo. Mas o que aquela multidão estava indo buscar lá? Alegria. Então, os entretenimentos são uma proposta de quê? De fazer nascer alegria no coração das pessoas, seja pelo esporte, seja por um evento musical ou uma outra coisa qualquer. Quantas pesquisas e experimentos são realizados no campo da medicina, a fim de nascer esperança de uma saúde melhor e de uma longevidade para as pessoas, né? Então, há um esforço científico ao redor do mundo para alongar a vida, para trazer o benefício da saúde. Como é celebrado quando se descobre a cura para uma doença que antes matava tanta gente. A gente hoje vive nesse século, mas há um século, um pouco mais de tempo, não havia os antibióticos, por exemplo. Então, pessoas morriam de doenças que hoje muitos já não morrem mais. Então, há um esforço para uma longevidade para a saúde. Então, olhamos tudo isso e vemos que há um desejo coletivo, humano, por alegria, por saúde, né, por paz. Mas a pergunta que eu faço é: por que a humanidade vive e anseia por estas expectativas, se elas parecem que nunca se concretizarão? As guerras estão aí, Israel versus palestinos, Estados Unidos versus China e Rússia, Os eventos que prometem alegria, geralmente são marcados no final por violência, brigas, bebidas, uso de drogas. Não é uma alegria plena. Todo esforço científico, na busca de vencer a morte, de prolongar a vida, não conseguiu vencer a morte. Então, volta a pergunta: por que a humanidade nutre esperanças de dias melhores? Por que não nos entregamos a um pessimismo de vez e dizemos: a vida é assim mesmo, como alguns pensadores fizeram no passado, a vida é assim mesmo, vamos não nos preocupar com nada que seja moral ou que traga esperança de um outro mundo? Então, por que há esse anseio, essa esperança de dias melhores? Eu creio que a resposta não pode ser encontrada neste mundo. Para onde a gente olha neste mundo, a gente não vai encontrar resposta para essa pergunta. A resposta, ela só pode ser encontrada em Deus, e especialmente na forma em que Ele nos criou.
A resposta não está no mundo, a resposta está dentro de nós, de entendermos como Deus nos criou. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, o sábio diz que Deus plantou, pôs a eternidade no coração humano. Deus colocou dentro de nós, irmãos, esse sentimento de querer eternidade, de viver a eternidade. E não somente isso, nós podemos dizer que Deus colocou tantas outras coisas. Deus colocou o sentimento de querermos ser eternos, Deus colocou o sentimento de querermos alegria plena, o sentimento de querermos paz verdadeira, amor, amizade pura, e tantas outras coisas. Então essas coisas estão dentro de nós. Então, quando eu falo nós, não somente nós que somos crentes, é de toda a humanidade. É por isso que a humanidade, mesmo tendo à sua volta guerras e tantas coisas, ela clama por estas coisas. Ela reconhece que precisa destas coisas. O homem foi criado por Deus querendo e desejando estas coisas. E quando nós olhamos e conhecemos a história bíblica, nós entendemos que houve um homem na terra, na verdade um casal, que desfrutou de tudo isso por um momento. Qual foi o casal que desfrutou disso por um momento? Eles desfrutaram disso por um momento. Eles tiveram plena paz, tiveram plena alegria, tiveram um amor puro e tiveram uma amizade sincera. Ali era uma realidade estas coisas. Não era uma esperança, era uma realidade que eles viviam. Então, irmãos, paremos por um momento e pensamos: o mundo de paz, de alegria, de fraternidade, que a humanidade tanto sonha e persegue, entenda, não é fruto de uma projeção da imaginação, como alguns pensadores querem nos fazer pensar. Não, isso é uma projeção que o homem faz, e é por isso que o homem anseia essas coisas. Não, é o contrário. Biblicamente é o contrário. Não é uma projeção da nossa imaginação, mas é uma lembrança de algo que foi real e foi perdido. Biblicamente nós entendemos isso. Esse amor puro que nós queremos, essa alegria plena que nós queremos, esta paz verdadeira que nós queremos, foi algo real e foi perdido. E a humanidade inteira anseia que isso seja recuperado. E a Bíblia nos ensina e também nos mostra que isto foi perdido, eu diria que por meio daquilo que eu chamo de um desastre cósmico. Algo mudou toda a criação e mudou toda a condição humana de forma permanente. E que desastre cósmico foi esse? Está aqui, na própria palavra. Ele pode ser percebido no verso 14, deixa a sua Bíblia aberta. O Senhor chega para a serpente e faz essa declaração. Então, o Senhor Deus, verso 14, o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, Satanás, que já havia causado um desastre entre os seres angelicais, agora se volta para estender esse desastre entre os homens e toda a criação. Um desastre cósmico, envolvendo os céus e envolvendo toda a criação. Movido pela ambição de ser igual a Deus, Satanás provoca esse desastre. E de certa forma, meus irmãos, nós podemos dizer que esse desastre cósmico, nessa proporção cósmica, nós podemos dizer que também ele acontece de uma forma talvez menor, mas com a mesma dinâmica. Ele é a razão do desastre familiar, ele é a razão do desastre social, relacional. Ocorre exatamente nessa dinâmica,
quando não é dado a Deus o lugar que é devido a Deus. Satanás causou um desastre cósmico porque não reconheceu o seu lugar e o lugar de Deus. Ele quis tomar o lugar de Deus. E todo desastre que acontece na humanidade, de certa maneira acontece por essa dinâmica. É quando Deus é tirado do seu lugar de honra, seja na família, seja na sociedade, seja nas relações humanas, quando Deus é tirado do seu lugar de honra. Satanás, simbolizado pela serpente, recebe a maldição de comer pó. Diz aqui o texto: maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E por que a Bíblia fala isso? Porque naquela cultura, nas culturas antigas, o pó ele tinha um simbolismo muito claro, ainda nos dias de hoje, O pó simbolizava morte, simbolizava humilhação, simbolizava a finitude humana. A morte das pessoas ímpias passou a ser um alimento para essa serpente. Então, comerás pó todos os dias. Ou seja, a morte do homem passou a ser um alimento, vamos assim dizer, que Satanás passou a se perseguir isso todos os dias da sua vida. Por isso que Jesus afirmou que Satanás ele veio com alguns objetivos, 3 objetivos. Quais foram os objetivos que Satanás veio? Matar, roubar, destruir. Então, está claro, Satanás veio para matar. Ele se alimenta disso. Ele se alegra com isso. Quando ele vê pessoas morrendo sem Deus, sem a salvação, esse é o alimento de Satanás. E esta inimizade entre o inferno e a humanidade, nós vemos, e por isso que Jesus afirmou que ele veio para matar. Esse é o seu prazer, é o seu alimento. Então Satanás ele está numa guerra constante contra a humanidade, querendo matar os homens, querendo destruir a vida humana. É uma guerra, é uma inimizade. E esta inimizade entre o inferno e a humanidade é algo declarado no próprio texto. O próprio texto diz que isso iria acontecer dali para frente, dali por diante, dali até a volta de Jesus. O próprio Deus diz que colocaria esta inimizade. Esta inimizade, irmãos, é uma inimizade eterna. Não tem como ser resolvido por nenhuma das partes. Às vezes tem gente que quer salvar o diabo. Não tem salvação para o diabo, meu irmão. É uma inimizade eterna. Por isso que o pior engodo de Satanás é quando ele se passa por amigo do homem. O pior engano que Satanás pode provocar no coração de alguém é achar que alguém pode se valer daquilo que Satanás pode fazer em favor dele. Talvez você já tenha escutado a ilustração da serpente que queria atravessar um riacho e pediu para um sapo ajudá-la. Não sei se vocês já ouviram, mas é uma ilustração muito conhecida, Uma serpente estava na beira de um riacho, queria atravessar aquele riacho, e ela não iria conseguir. Aí ela chegou perto de um sapo bem robusto, tal. Falou assim: olha, me leva lá do outro lado, preciso dessa ajuda. O sapo olhou para ela, meio ressabiada assim, disse: você não vai me picar depois? Não, me ajuda. E o sapo ajudou a serpente a atravessar aquele riacho. Chegando do outro lado, a serpente o picou, injetou o veneno e matou aquele sapo. E ela respondeu, e ela respondeu ao sapo, isso é a minha natureza, é a minha essência. A essência do diabo é matar, roubar e destruir. Nenhum homem pode ser amigo de Satanás.
Nenhum homem pode fazer e buscar o favor de Satanás. Satanás deixou de ser o anjo de luz e passou a ser o anjo de trevas e de morte. Tudo que ele faz tem esse objetivo: matar, roubar e destruir. O homem também se tornou outro. Então, com a entrada do pecado no mundo, Satanás se tornou outro, deixou de ser o anjo de luz, passou a ser o anjo de trevas e morte, mas o homem também se tornou outro. Não é mais o mesmo homem criado, não é mais a mesma essência criada. O homem se tornou outro agora, dominado pelo pecado, acreditou que poderia ser o senhor do seu próprio destino e da sua própria felicidade. A inimizade entre o inferno e a humanidade, irmãos, ela se manifesta todos os dias, por todos os lados, mas especialmente no coração humano e se revela na história. Então nós vemos tantas coisas que acontecem que a gente fala: meu Deus, como que isso está acontecendo? É por conta dessa inimizade eterna que acontece entre a humanidade e o inferno. Esta inimizade pode ser vista todos os dias nos noticiários, que mostram os efeitos, desse desastre cósmico que continua ecoando ao longo dos tempos, Então, quando você vê um noticiário e uma tragédia acontece, uma violência brutal acontece, entenda, é fruto desta ação que aconteceu lá no Éden. Mas ao mesmo tempo em que Deus declara a inimizade entre o inferno e a humanidade, Deus estabelece e inicia uma promessa de vitória. Vamos voltar aqui ao texto, Diz, vai haver inimizade, entre ti e a mulher, mas Deus faz também e inicia uma promessa de vitória. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o que, meus irmãos? E o seu descendente, ou seja, o descendente da mulher. O descendente da mulher te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus começa a inicia aqui a promessa de vitória. A promessa que haveria um nascimento que seria capaz de mudar aquela realidade, ou seja, aquela nova realidade, e trazer de volta a realidade que a humanidade havia perdido. A primeira realidade humana foi uma realidade de paz plena, alegria plena, amor perfeito. O pecado veio e trouxe uma nova realidade. Agora a promessa que Deus estava fazendo pelo filho da mulher é que aquela realidade que foi perdida, ela seria restaurada, ela seria trazida novamente. O descendente da mulher, um que nasceria dela, seria capaz de pisar na cabeça da serpente e destruí-la. E um teólogo chamado Charles Rothschild, ele escreveu na sua teologia sistemática, abre aspas, a pessoa predita como a semente da mulher e como a semente de Abraão, um pouco depois, Então a pessoa predita como a semente da mulher e como a semente de Abraão, através de quem a redenção seria efetuada, tinha de ser Deus e homem. Isso já fica claro, que essa pessoa predita como descendente da mulher, ele teria que ser ao mesmo tempo Deus e homem. E ele continua, não poderia ser a semente de Abraão ou da mulher, a menos que fosse homem. Então, por esse lado, o descendente da mulher teria que ser, de fato, um representante da raça humana. E continuando, e não poderia ser o salvador dos homens, a menos que fosse o próprio Deus. Então, nessa promessa desse descendente da mulher, nós já vemos aqui a interação entre Cristo sendo Deus e homem. Biblicamente podemos dizer que o primeiro anúncio do Natal está aqui no verso 15, a respeito do descendente da mulher,
um que nasceria, que seria trazido a nós. E quando um edifício é construído, irmãos, quem trabalha com obra aqui sabe muito bem, quando um edifício é construído, uma das primeiras atitudes que se toma naquela construção é lançar o que a gente chama de pedra fundamental, a pedra base, a pedra a partir da qual todo o edifício será erguido. Então, tal como uma construção, Deus lança a pedra fundamental do Evangelho, dizendo: vai nascer o descendente da mulher virá, ele trará vitória. Então a pedra fundamental do Evangelho é colocada. Paulo diz, numa das suas cartas, que o Evangelho foi anunciado a Abraão. Alguém pode dizer, mas o Evangelho não veio com Mateus? O Evangelho não veio com Lucas? Não, o Evangelho já vem aqui, irmãos. Teologicamente, esse texto é conhecido como o proto-evangelho, o primeiro anúncio do Evangelho. Então Deus coloca a pedra fundamental, e essa pedra fundamental, Deus está dizendo que o descendente da mulher, ele venceria a serpente. E neste primeiro anúncio, Deus está dizendo a todos, o que nós podemos ampliar dessa declaração? Deus está dizendo a toda a humanidade: haverá um nascimento, haverá um Natal, haverá um nascimento de um descendente da mulher que mudará toda a história novamente. Um nascimento que trará de volta a dimensão que foi perdida no Éden. Então, o primeiro entendimento que nós temos que ter do Natal, do significado bíblico do Natal, é este: Deus já está prometendo que esse Natal iria acontecer. Não é o Natal de troca de presentes, mas é o Natal do nascimento do descendente da mulher, que traria de volta essa dimensão perdida no Éden. Conta-se que na Primeira Guerra Mundial, em 1914, foi uma guerra sangrenta. Conta-se que nesta guerra, justamente na época do Natal, foi negociada uma trégua entre as tropas, uma trégua que ficou conhecida como Trégua de Natal de 1914. A trégua correspondia de, no dia 24 e no dia 25 de dezembro, não ter combate. Os soldados estariam livres de combater, seria um amistício, seria um momento de trégua. Na véspera e no próprio dia de Natal, as bombas e explosivos foram trocadas, segundo relatos desses dias, foram trocadas por diversão, foram trocadas por alegria, e até mesmo a paz se estabeleceu entre soldados inimigos. Essa trégua ficou conhecida como isso, e permitiu que aqueles que alguns dias atrás estavam apontando armas para matar um ao outro, esses 2 dias de trégua, eles pudessem se aproximar e até mesmo trocar alguma conversa e estarem ali juntos. Numa das cartas escritas por um desses soldados, porque isso foi uma trégua muito conhecida, alguns jornais publicaram cartas que os soldados escreveram depois desse episódio, Então, numa das cartas escritas por um dos soldados que viveu aquela trégua, ele escreveu o seguinte, abre aspas: o Natal, a celebração do amor, conseguiu unir inimigos mortais como amigos por um momento, fecha aspas. Então, a percepção que aquele soldado teve é que por um momento o mundo se tornou, pelo menos na sua perspectiva, o mundo se tornou perfeito. O mundo voltou a ter paz, aquela paz que ele tanto ansiava. Naqueles 2 dias, aquilo se tornou real. E eu digo aos irmãos que aquilo que aconteceu por um momento em 1914, nesses 2 dias, acontecerá eternamente. Acontecerá eternamente.
quando o descendente da mulher que já nasceu, que já inaugurou o reino de Deus, quando ele voltar uma segunda vez para estabelecer o reino visivelmente. Então toda essa paz, essa alegria que a humanidade anseia, ela vai existir, meus irmãos. Ela vai ser estabelecida. Mas ela vai ser estabelecida não pelo esforço humano, ela vai ser estabelecida pela volta de Cristo Jesus. Essa dimensão será aberta, essa dimensão será visível novamente a nós. Então, Natal é um sinônimo de evangelho. O cristão, ele tem que colocar isso. A palavra Natal tem que despertar na vida do crente o mesmo significado de evangelho. O evangelho está ligado ao Natal, é um sinônimo. Onde o evangelho é pregado, necessariamente é falado do Natal. Porque a base fundamental do evangelho é o nascimento de Cristo Jesus. O Natal de Cristo Jesus. Ele veio para ser o descendente da mulher, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E o Novo Testamento nos confirma isso, com todas as letras. A palavra afirma que Jesus é o descendente da mulher e afirma que ele venceu a serpente. Então, aquilo que está aqui declarado, o que a gente chama de proto-evangelho, o primeiro evangelho, ao longo da Bíblia, e é exatamente isso que nós vamos fazer nos 3 próximos domingos, continuar estudando, como que é esse primeiro anúncio, ele foi se ampliando na história, até se concretizar na vinda do descendente da mulher. O primeiro anúncio é esse: nascerá um que pisará na cabeça da serpente, que vencerá a serpente. E Paulo mostra isso, vamos ver, só para que os irmãos vejam a correspondência disso que foi prometido agora no Novo Testamento. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Verso 4. Então Paulo, quando escreve isso aqui, Paulo está lembrando daquilo que nós acabamos de ler. Paulo está lembrando de Gênesis, capítulo 13, verso 15. Então Paulo, quando escreve isso, ele diz, capítulo 4, verso 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. E olha o que Paulo acrescenta aí como um adjetivo: nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Paulo está confirmando, aquela promessa que foi feita lá, ela se cumpriu em Jesus. Jesus é o descendente da mulher. Era necessário que ele nascesse da mulher, era necessário que ele se tornasse homem para vencer a própria serpente. E Paulo continua também em outra carta, Colossenses agora 2,15. Colossenses 2,15. Paulo mostra, tal como foi prometido lá em Gênesis 3,14 e 15, que a serpente faria o quê com o descendente da mulher? Feriria o seu calcanhar, e o descendente da mulher feriria a cabeça, da serpente. Então Paulo mostra exatamente isso. Colossenses 2, verso 15, que Satanás feriu Jesus, levando ele até a cruz, mas lá no verso 15, Paulo também mostra aquilo que somente espiritualmente nós entendemos, que Jesus, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, fazendo o que, meus irmãos? Triunfando deles na cruz. A promessa se cumpriu. O descendente da mulher nasceu, triunfou sobre Satanás, e a promessa, ela se repete agora lá em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, nos mostra o triunfo final, quando o poder da antiga serpente será encerrado para todo sempre.
Então, Apocalipse 12, do verso 7 ao 10, o texto diz que há uma guerra, há uma peleja, e diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles, e foi expulso o grande dragão, e o que diz o texto, irmãos? A antiga serpente. E para não haver dúvida, essa antiga serpente se chama de quê, meus irmãos? De diabo, Satanás, o sedutor do mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então Apocalipse, ele reafirma agora esta promessa, de que aquilo que Cristo já fez na cruz, ele fará agora de uma forma definitiva, expulsando a antiga serpente, vencendo a antiga serpente, e tirando todo o seu poder de ação. Então, irmãos, nesta primeira mensagem do Advento, a ideia é mostrar que a Bíblia ensina que Deus providenciou uma solução para o desastre cósmico que desfigurou toda a humanidade, que desfigurou toda a criação. Há um sentimento coletivo, e isso não somente entre os crentes. Eu quero que os irmãos entendam isso, irmãos. Isso é algo tão importante, é quando nós entendemos que há um sentimento coletivo de que há algo errado no mundo. Você pode conversar com qualquer pessoa lá fora, e essas pessoas vão... é isso que nós estamos vendo nos jornais. Há algo errado no mundo, há algo errado na política, há algo errado nas famílias, há algo errado na sociedade. Isso, na verdade, é eco desse desastre cósmico que aconteceu e está ali, se perpetuando ao longo dos tempos. Então, nesta primeira mensagem do Advento, a ideia é mostrar que a Bíblia ensina que Deus já providenciou uma solução para isso. A solução já foi dada. Nós, como crentes, nós já temos a garantia desta solução que foi dada. O pecado fechou, o pecado vedou a porta da dimensão original. A dimensão original que Adão e Eva desfrutaram era pleno amor, plena alegria, plena paz, viviam nessa dimensão, mas o pecado vedou esta porta. O homem não consegue mais transpor esta porta, a sociedade não consegue mais transpor esta porta, o esforço humano é incapaz de vencer esta porta, A solução, ela é trazida pelo Senhor. Deus poderia deixar tudo nesse estado. Deus poderia dizer: foram eles que fizeram assim, agora que eles vivam assim para o resto de suas vidas. Deus poderia deixar tudo nesse estado, mas seu amor o moveu a restaurar a criação por meio do nascimento do descendente da mulher. Então Deus já lá no início, como nós pregamos no domingo passado, encerrando o nosso estudo, O plano de Deus já está declarado. O descendente da mulher virá para trazer a solução novamente. Então a história principal da Bíblia é exatamente essa. A gente pode ler a Bíblia e vemos pequenas histórias aparecendo na Bíblia. Logo mais eu vou trazer uma mensagem em cima de um personagem bíblico, numa pequena história, mas essas pequenas histórias sempre estão ligadas com essa história maior, A história principal da Bíblia é uma só, e essa história começa mostrando que Deus está trazendo o seu ungido, Deus está trazendo o seu Messias, Deus está trazendo o seu Filho para restaurar todas as coisas. Então a lente principal para você ler a Bíblia é essa, do início ao fim. A gente nós lemos Gênesis e também lemos uma porção de Apocalipse, e você vê do início ao fim o que Deus está mostrando, que aquilo que foi destruído, o seu Filho veio para reconstruir.
seu Filho veio para restaurar. Então, o nascimento de Cristo nos traz esta principal mensagem. A história principal, então, é essa. Começa mostrando Deus trazendo o seu Filho para restaurar todas as coisas. E o Evangelho é a realização da promessa que Deus fez no Éden. Por isso que Paulo diz, na plenitude dos tempos. O que Deus havia prometido, começou em Gênesis, mas nós vamos ver ao longo dos próximos domingos, passando pelos profetas, passando, pela história, vamos ver que esse anúncio ele está sendo renovado e está sendo declarado. O Evangelho é a realização desta promessa que Deus fez no Éden. Então, pastor, quando um cristão celebra o Natal, o que ele celebra? Será que a gente celebra só a troca de presente? Não há problema nenhum dar presente no Natal, tá bom? Não há problema nenhum, Porque junto com o presente nós recebemos uma coisa ali muito preciosa, o afeto. Pode ser um presente bem simples, mas vem o afeto. Então é bom essa troca de presente, Se alguém quiser me dar presente, pode me dar presente. Não tem problema não, Mas não peça presente que eu não vou poder dar para todo mundo, Mas o que o cristão celebra quando celebra o Natal? Em primeiro lugar, a celebração do Natal para nós cristãos é essa: o amor imerecido que Deus teve por nós, pecadores. Então, quando você celebrar o Natal, a primeira coisa que você tem que celebrar é dizer: Senhor, obrigado por este amor que eu não merecia e o Senhor veio trazer a nós. O que o cristão celebra quando celebra o Natal? Ele celebra a soberania de Deus em realizar todo o plano da salvação, desde o anúncio da promessa da vinda do descendente da mulher até a encarnação do Verbo na pessoa de Cristo Jesus. Irmãos, Deus cuidou de tudo. Não deu nada errado porque Deus cuidou de tudo. Desde o anúncio. E é algo maravilhoso quando a gente vai se aprofundando na palavra, é exatamente isso. É que Deus anuncia antes de fazer. Lá no profeta Isaías ele diz: vai, vasculha todos os deuses que os homens adoram, vê se há algum que anuncia as coisas com tanta antecedência e realiza as coisas como eu faço. E Deus faz isso para mostrar que Ele é o único Deus. Então, quando nós celebramos o Natal, nós celebramos a soberania de Deus, de controlar toda a história. E aqui Ele já está dizendo: eu vou fazer isso. O descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Então, o que um cristão celebra quando celebra o Natal? Ele celebra também, irmãos, a esperança que em breve nós entraremos nesta nova dimensão. Como eu falei no início da minha mensagem desta manhã, todo nascimento é a entrada numa nova dimensão. Quando você recebeu Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia chama isso de quê? De um novo. E foi esse novo nascimento que te fez entrar nesta nova dimensão de vida espiritual, compreendendo as coisas de Deus. Então, o Natal, nós celebramos a esperança que em breve entraremos nesta nova dimensão, essa dimensão cósmica. Se o desastre foi cósmico, a dimensão que virá também é cósmica. Novo céu e nova terra. Que Deus em Cristo Jesus já preparou para nós. Amém, meus irmãos? Então o Natal é tudo isso. O Natal é a celebração dessa soberania, dessa esperança e desse amor que Deus teve por nós. O descendente da mulher nasceu. Ele já veio entre nós. Amém, igreja? Amém. Então, domingo que vem, seguiremos nesse estudo, falando sobre o significado bíblico do Natal. Nessa primeira mensagem, falando sobre o proto-evangelho, a promessa inicial de Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Glórias ao Senhor.
Feche os teus olhos. E você que entendeu a mensagem, agradeça a Deus. Agradeça a Deus dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor proveu a solução. O Senhor desde o início proveu a solução. O Senhor prometeu o descendente da mulher. Ele veio. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é Cristo o Senhor. Sim, meu Pai, nós te glorificamos, ó Deus, por esta promessa cumprida, esta promessa estabelecida, esta promessa que já se tornou real. O reino já está presente entre nós. Aqueles que te servem já vivem a realidade do reino, já vivem o já, ó Deus, do reino entre nós. Nós já somos alvos do teu reino, já desfrutamos das bênçãos do reino, já desfrutamos da alegria do reino, já desfrutamos das garantias do reino. Sim, que aqueles que estão no Senhor, meu Pai, irão desfrutar, ó Deus, parcialmente desta nova dimensão hoje, mas irão desfrutar plenamente desta dimensão quando o Senhor voltar e estabelecer esse reino visivelmente. Meu Pai, por isso que os nossos corações se renovem, Pai. Ó Deus, a cada Natal que celebramos, e não somente nessa época de dezembro, mas, ó Deus, nós celebramos o Natal em todo o ano, Senhor, reconhecendo que a promessa do Senhor se cumpriu. O Senhor enviou, o Senhor fez nascer o Salvador e o Senhor. Meu Pai, que a cada momento esta alegria se renove dentro de nós, de saber, Senhor, que ainda que compartilhamos, porque somos humanos, ainda que compartilhamos desse sentimento de mal-estar que está estabelecido neste mundo que vivemos, pela violência que nos cerca, ó Deus, pelas mentiras que se multiplicam, pela falsidade, ó Deus, por tantas, ó Deus, coisas que acontecem à nossa volta, Pai. Senhor, esse sentimento de mal-estar também vem a nós. Nós vivemos nesta terra, somos humanos, Senhor. Mas louvado seja o Senhor, porque quando nos voltamos para a Tua Palavra, nós vemos que esse sentimento, ele vai passar, meu Deus. Nós vemos que a solução já foi trazida. O Evangelho é esta solução a nós, Pai. Então que os teus filhos, Senhor, mesmo vivendo esta realidade deste mundo, sejam renovados pela esperança do Evangelho, sejam renovados pela alegria de saber que já fomos salvos em Cristo Jesus, de saber que a nossa entrada nesta nova dimensão de pleno amor, de plena alegria, já está garantida por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Pai, que essa esperança nos faça viver neste mundo para o louvor e glória do Teu nome. Nós te pedimos isso, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Amém. Os irmãos entenderam a palavra? Amém. Porque se falaram que não entenderam, eu vou botar todo mundo sentar de novo, para pregar de novo para os irmãos, né? Mas é uma simplicidade a palavra. O Deus que controla toda a história já começa a anunciar: eu vou trazer a solução. Logo mais vamos estar aqui para ouvir também mais uma palavra e louvar o Senhor. Então não deixe que nada te atrapalhe de estar na casa do Senhor logo mais. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta manhã maravilhosa de comunhão na Tua presença, de renovo através da Tua palavra, de alegria através da adoração e do louvor que ministramos a Ti, Pai. Agora, se chegamos ao final desta reunião, que o Senhor nos conduza de volta aos nossos lares, nos concedendo um bom final de manhã, uma tarde agradável e abençoada, para que logo mais possamos estar aqui adorando e Te servindo mais uma vez, Pai. Que o Teu amor, que a Tua graça e que a presença santa do Espírito seja com cada um dos Teus filhos, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Até logo mais à noite, no nome santo de Jesus.